Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. A tia Elaine aqui, vamos lá para mais uma aula de História, nosso módulo 8. Vamos finalizar o nosso módulo de História hoje, tá ok? E aí, vocês vão pegar lá na página 51, aliás, desculpa, 51, tá? Onde vamos dar continuidade ao nosso para praticar. Vocês observaram imagens, né, de famílias, quais eram as do passado, as do presente. Vocês identificaram quais as diferenças em relação às fotos, né, foto preto e branco, foto colorida. Sabemos também que nós preservamos as nossas memórias, que nós temos objetos. Algumas pessoas, algumas famílias têm objetos, ou tem algum documento, tem fotografias, uma aliança de casamento, né, que vai passando de geração em geração. E isso vai fazendo com que essa história seja passada adiante, né? Fique preservando a memória da família. Então, nós temos objetos e memórias. Então, às vezes, né, a maioria das pessoas tem algo guardado, tem uma fotografia antiga. Então, através disso, nós podemos conhecer um pouco mais da família, né, de cada um, da família das pessoas. E aí, nós vamos dar continuidade aqui na questão 2, na questão 3, aliás, na página 51, que diz assim: ligue as crianças aos objetos de suas memórias. Vocês têm aqui as crianças, tem um balão de fala em cada uma delas, tá? Ao lado. E nós temos aqui, olha só, 4 objetos. Aí diz assim, a primeira menina: todo ano a minha família se reúne para comemorar o dia em que nasci. Eu adoro fazer aniversário. Sempre tiramos muitas fotos, comemos bolo e docinhos. Então, qual será aqui esse objeto que é para ela? Que relembra a memória dela? Acho que vocês já sabem, né? Falando de aniversário. Aqui, a segunda criança. O meu avô morreu quando eu ainda era pequeno. Ele deixou com a minha mãe um relógio de pulso de que ele gostava. Mamãe disse que quando eu crescer, o relógio será meu. Se ele está falando de relógio, então tá fácil de saber, né? Qual é o objeto? A terceira criança. Minha avó fazia o melhor bolinho de chuva do mundo. Ela ensinou a receita para o meu pai e ele sempre faz o bolinho em dias de chuva. Então, são bolinhos de chuva, eu acredito que vocês já sabem, né? Quais são aqui. E aqui, por último, nós temos assim: quando caiu um dos meus dentes de leite, a mamãe e o papai o guardaram em um envelope dentro de uma gaveta. Eles falaram que quando eu crescer, vou gostar de ter essa lembrança. Então, qual será? Se guardaram dentro de um envelope, né? Dente de leite. Acredito que vocês já sabem qual é cada resposta. Então, olha só, seguindo mais à frente, nós temos a quarta questão. Diz assim: assim como Francisco, na página 44, agora é a sua vez de fazer o baú com objetos que você acredita que representem lembranças importantes da sua vida ou da sua família. Desenhe no baú abaixo 5 itens que você gostaria de guardar. Depois faça uma legenda para explicar cada um deles. Então, vocês vão ver aqui quais objetos vocês gostariam de guardar para ter como lembrança, tá bom? Isso é de vocês, é resposta pessoal. Vocês vão escolher 5 objetos. Ah, tia, mas eu não tenho 5 objetos. O que eu olho aqui, não consigo guardar 5 objetos. Eu gostaria de guardar menos, né? Então, vocês vão ver, são 2 objetos, 1 objeto, 3 objetos. Fica de acordo com vocês. Quem tiver os 5 objetos que gostaria de guardar, tá? Vocês vão desenhar aqui nesse baú e vocês vão fazer a legenda. Por exemplo, eu gostaria de guardar, como é que eu posso dizer? Eu vou guardar, digamos, um carrinho que eu gosto muito, um dos meninos. Então, você vai colocar um carro, né? Carro. E aí você vai colocar a legenda, é o meu preferido. As meninas, eu gostaria de guardar esta boneca, né? Porque eu gosto muito dela. Então, assim, vocês vão colocando o objeto e vão colocando uma legenda, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Lembrando que quem não tiver os 5 objetos, pode colocar menos, ok? Aqui nós temos assim, vamos testar na próxima página. A número 1, podemos afirmar que patrimônios são objetos. A letra A, que quebram facilmente. Letra B, caros. Letra C, importantes para uma ou várias pessoas e por isso merecem ser preservados.
D, pouco importantes. Então, patrimônio, nós podemos afirmar em relação ao patrimônio, eles são objetos das alternativas A, B, C ou D. Vocês vão ler direitinho, acredito que patrimônio é muito importante, né? O que nós vimos aí. Então, olha só, segunda questão. Vocês vão observar a fotografia ao lado. É uma fotografia da família imperial brasileira. Prestem atenção, olha só. Família de Dom Pedro III em 1892. Dom Pedro II, desculpa, tá, gente? Dom Pedro II, que já tá vendo aqui e tá vendo um pouquinho aqui embaralhado. Então, Dom Pedro II, tá? Em 1892. E aí nós temos assim, nós podemos dizer que é uma fotografia atual. Letra B é uma fotografia muito antiga. Letra C não nos revela nada sobre o passado. Letra D não é uma fonte histórica sobre o Brasil. Então, observando a cor da fotografia, né, a imagem, as roupas, o que nós podemos dizer sobre ela? Letra A, B, C ou D? Então, olha só, para concluir, nós estudamos que patrimônio é o bem que preserva a memória de um lugar ou de um grupo de pessoas, tá? Então, patrimônio é algo que é preservado, tá? Para lembrar, né, a memória de um lugar ou de uma pessoa, um grupo de pessoas. Toda família possui patrimônios. Uma das maneiras de entender nosso passado é pesquisando os patrimônios familiares. Nem todo patrimônio é um objeto. Nem todo objeto é um patrimônio, tá? Então, olha só, sempre tem aquele objeto que vai ser passado de geração em geração, que é muito importante para a família. E ele pode ser o patrimônio da família, né? Mas nem sempre, né? Nem todos os objetos, eles são patrimônios, porque eles não continuam de geração em geração, né? Apenas por alguns anos também. Então, olha só. Seguindo adiante, nós temos aqui o Para Conectar, disciplina de História, já no final do módulo. Vai conectar com língua portuguesa e matemática. Tá dizendo assim, ó, o bolo de cenoura da minha avó. Prestem atenção para a gente poder completar aqui a receita, ok? Temos o seguinte. A avó de Kaique fez um bolo que é uma delícia. Ela recebeu a receita da mãe dela, que recebeu da mãe dela, até perder a conta de quem fez pela primeira vez esse delicioso bolo de cenoura. A avó é muito brincalhona e resolveu propor um desafio a Kaique. Ela contou quais eram os ingredientes da receita do bolo, mas não revelou as quantidades. Será que vocês vão ser capazes, né, de ajudar a Kaique a descobrir as medidas desse bolo tão gostoso? Aqui nós temos, tá bom, os ingredientes, mas não tem a quantidade. Cenouras médias raspadas e picadas, ovos, xícaras de óleo, xícaras de açúcar, xícaras de farinha de trigo, colher de sopa de fermento em pó e pitada de sal. Vamos ler as dicas, vamos explorar para nós conseguirmos responder. Vamos dar algumas dicas para resolver esse desafio. Número 1. Preencha os ingredientes que estão no singular com a quantidade 1. Então, os que estão no singular, vamos preencher com a quantidade 1. Cenouras, termina com S. Está no singular? Não. Ovos, tem S, está no singular? Não. Ovo significa muitos, né? Xícara de óleo. Xícara está no singular? Está. Então, 1. Xícaras de açúcar. Xícaras já tem o S aí, ó. Então, não é apenas uma. Xícaras de farinha de trigo. Também não é só uma. Colher de sopa. Se fosse colheres, não era uma, né? Então, colher é uma. Pitada de sal. Pitada está no singular. Então, é 1. Tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui o seguinte, segunda questão. O número de ovos é o mesmo que o de cenouras. Para descobrir, basta preencher a sequência abaixo. Olha só, vamos contar 1, 2, depois do 2 é quem? Isso mesmo, 3. Preenche aí com o número 3, tá? Então, o número de ovos é o mesmo que o de cenoura. Então, se nós preenchemos com o número 3... Então, nós vamos ter quantas cenouras? Isso mesmo, 3 cenouras. E quantos ovos? 3 ovos, tá? Vamos lá, olha só, deixa a tia diminuir aqui. Então, olha só, 3 e 3, ok?
Preste atenção nas dicas. Terceira questão. O número de xícaras de açúcar é o mesmo que o de farinha de trigo. Descubra resolvendo a subtração. Eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. Vou tirar quantos? 2. 1, 2. Sobrou quantos? 2, isso mesmo. Então, olha só, o número de xícaras de açúcar é o mesmo que de farinha de trigo. Então, açúcar, 2, e farinha de trigo, 2. Vamos lá, vamos ampliar mais ainda. Quarta questão, qual é seu bolo favorito? É resposta pessoal. Quero saber se vocês têm algum bolo favorito. E alguém da sua família faz esse bolo? Se vocês tiverem, alguém faz esse bolo? Se for sim, coloquem sim. Se não, aí a pergunta termina aí. Se tiver alguém que faça esse bolo, vocês vão colocar o nome dessa pessoa, ok? Quinta questão, você já cozinhou com alguém de sua família? Sim ou não? Se for sim, coloca sim. Se não, coloca não. O que foi que vocês fizeram juntos? Contem aí essa experiência. O que foi que vocês cozinharam juntos? Quem já cozinhou com alguém da família? Sexta questão, você reparou que ovos e a cenoura são medidos em unidades, mas os outros ingredientes são medidos com objetos presentes na cozinha? Nomeie esses objetos aqui. São objetos que nós encontramos na cozinha. Olha só, por exemplo, o que nós encontramos na cozinha? Guardado. Xícara, né? Isso mesmo. Colher de sopa. Então, são objetos que nós encontramos na cozinha. Então, são esses aí, né? São esses objetos. Sétima questão. Você conhece a palavra pitada? Como o bolo é um doce, você imagina que tenha mais açúcar ou mais sal nessa receita? Se o bolo é doce, né? É um doce, vocês acham que tem mais açúcar ou mais sal? Vocês vão colocar aí, tia, eu acho que tem mais açúcar, né? Um bolo doce, então coloca mais açúcar. Não, tia, eu acho que tem mais sal. Então, vocês vão colocar mais sal. Mas observem bem que é um bolo doce. Já estou falando aí, eu acredito que vocês já sabem, ok? Então, meus amores, prestem atenção. Terminamos por aqui, não está difícil de resolver. Qualquer dúvida, só chamar a tia Elaine. Finalizamos aqui o nosso módulo de História. Prestem bastante atenção na aula, tá? E até a próxima. Beijo em cada um de vocês. Tchau!